crise tem causado uma verdadeira revolução nos hábitos das famílias. Hoje, o Cafeína vai mostrar as mudanças nos orçamentos no último mês. Mas não é só isso. Você vai ver também como os golpes financeiros estão se adaptando aos novos tempos e, principalmente, como não cair em nenhum deles. As economias entre a cruz e a espada. A revista The Economist listou as duras decisões que os governos vão ter que enfrentar e como encarar essas escolhas da melhor forma. E no Pitaco, o governo admite que recursos liberados travam nos bancos e tenta agilizar medidas. E a Bolsa, diante dos rumores e tensões do cenário político. E Samidana, estamos quase nos 50 mil, Muito já bem, que a gente retomou nossa meta. A meta vai, né? Se bater a meta, a gente dobra a meta, né? E assim Dobra não. segue o jogo. Cafeína no ar. Bem-vindos, bem-vindas! A quarentena impõe mudanças radicais nos hábitos das famílias e os orçamentos refletem isso de uma forma muito clara. Uma pesquisa feita pelo aplicativo de planejamento financeiro Guia Bolso, com 254 mil pessoas, traz um relato do que mudou no último mês. Pri, o pessoal está apertando o cinto? Exato, Sami, a gente preparou aqui então essa tabela para mostrar alguns dos principais gastos que tiveram mudança. Então a gente tem aqui aplicativos de transporte, de comida, supermercado, bares e restaurantes. Na pesquisa completa que a gente viu antes de vir para cá gravar, a gente viu que logo na primeira semana, isso daqui está comparando primeira e última semana de março. Mas ali no meio, quando a quarentena começou aqui no Brasil, a gente viu que teve um aumento de gasto, por exemplo, supermercado e tal. Só que qual que é o resultado final? Da primeira para a última semana, a gente vê uma redução geral nos gastos médios, tanto com transporte principalmente, né? O uso também dos transportes, dos aplicativos de transporte, caiu quase 80%. O gasto médio, ou seja, o valor que as pessoas gastaram ali na semana, caiu 41%. Os aplicativos de comida tiveram um aumento de 51% no uso, mas o gasto médio também caiu 3%. Supermercado caiu tanto o uso, né, quanto que, né, o aparecimento ali do gasto de supermercado no orçamento, quanto o valor médio. E bares e restaurantes, aí a gente também teve uma queda forte, 41% no uso, e o gasto médio caindo 14%. O mercado, eu lembro que eu vi o gráfico, né? Ele, na segunda semana ele subiu o gasto, né? As pessoas foram correndo lá, vão comprar mais coisa, mas parece que já equalizou 3% aí. É muito pouco até para ser uma diferença estatística tão forte, mas sem dúvida 14%, 41% não só faz sentido, como chama muita atenção. Que é o que a gente vê assim, apesar de a gente ter gastos com alimentação ainda de certa forma mantidos, gastos com transporte caem muito, mas as pessoas de forma geral segurando os gastos, né, Sami? Aqui eu diminuí muito, aqui eu as comidas, né, no geral. Aqui igual e aqui diminuiu. Bares e restaurantes é meio difícil, porque aqui tá misturando a comida, porque aqui é restaurante que entrega, os restaurantes estão fechados, senão seria muito mais. Exatamente. Mas é legal a pesquisa, acho que vale uma reflexão. Muito bem, e um assunto que tem tudo a ver com isso é a matéria que a Caterine Rivas fez no nosso site, no investnews.com.br, e a Thaís vai trazer os destaques falando sobre os golpes, que com essas mudanças nos hábitos, gastos, os golpistas também estão se sofisticando. Os golpistas investem em tecnologia, eles vão aí vendo os hábitos e tentam dar golpes sempre. O Brasil é uma terra fértil para golpes. Historicamente, as pessoas acho que também gostam de acreditar e aí acabam caindo e dor de cabeça, prejuízos financeiros não param. Vamos ouvir a Thaís. Bom dia, Sami, bom dia, Pri. Um dos destaques do nosso site essa semana é a matéria da Caterine Rivas sobre os golpes que passaram a ficar mais comuns na quarentena. Em março a gente viu aí uma sobrecarga dos meios eletrônicos e também um aumento forte no consumo da internet em casa. E de carona, os criminosos aproveitaram para inventar novas fraudes. As iscas que mais enganam o consumidor têm a ver com um momento delicado do país. Por exemplo, renegociar dívidas, oferecer empregos, saque do FGTS e agora o Corona Voucher. Então, fica só de olho nas fraudes mais comuns que a Caterine levantou. Primeiro, os golpes do WhatsApp. Neles, o consumidor recebe um link para preencher os dados pessoais em troca de uma suposta oferta aí que pode ser um acesso gratuito ao Netflix,
até o agendamento de testes do coronavírus em casa. Tem também o golpe do Corona Voucher. Nele, uma mensagem pede para o consumidor preencher um cadastro online para receber o benefício de R$600. Tem ainda um suposto aplicativo chamado Covid-19 Tracker, que mostraria os casos em tempo real da doença no Brasil, mas depois de fazer o download, os golpistas bloqueiam o celular do consumidor e pedem para ele um valor em Bitcoin para não espalhar fotos e dados pessoais. Tem ainda o golpe do cartão clonado, que voltou com força agora. Nele, um suposto atendente de banco diz que o seu cartão foi clonado, oferece ajuda para bloquear e para enviar um motoboy no seu endereço para retirar esse cartão. Precisa ter muito cuidado também com os golpes que envolvem as compras em lojas virtuais que não existem e também a renegociação de dívidas pelo WhatsApp e pelas redes sociais. Lá no site, o especialista em segurança digital Arthur Igreja dá dicas para você se proteger dessas ciladas. Então, para saber mais, é só acessar o investnews.com.br e ficar de olho também nas redes sociais. Confere lá. Então acessem a matéria do site, porque lá, Sami, tem várias dicas, inclusive tem um vídeo lá do Arthur Igreja explicando como evitar esses golpes, como olhar ali se tem HTTPS, se tem cadeadinho, o que tem, o que não tem, para você evitar. Mas o que eu queria conversar com você, Sami, você acha que as pessoas, num momento como esse, elas ficam mais vulneráveis a esse tipo de golpe? Por exemplo, elas querem um auxílio de R$600, então acabam caindo mais? Não sei se são mais vulneráveis, assim, você sabe que se ouviu na mídia que vai ter auxílio de R$600, mas ninguém fala como vai chegar, então não é claro isso. Diferente, por exemplo, do saque do FGTS, que assim, no começo era novo, agora as pessoas já sabem. Então, tudo que é uma novidade e sai do hábito, como as pessoas não estão acostumadas, viram um prato para golpistas. E outra coisa que eles pedem download, pedem informações de dados. Tem que tomar cuidado. Tomar muito cuidado. Com o WhatsApp também, né? Eu deixo lá sempre confirmar em 2 etapas, essas coisas. E eles falaram de um dos golpes, né, que a Thaís comentou, que é um suposto aplicativo para acessar em tempo real a evolução dos números de coronavírus. E aí, com isso, eles pedem um resgate ali do teu número em bitcoins. Também os bitcoins têm esse lado meio negativo também, às vezes, né, Sami? Em si, mas as criptomoedas, como são mais difíceis de rastrear, aí vira também uma moeda usada, às vezes, para crime. Claro que não é a culpa do Bitcoin, mas às vezes tem um mau uso, seja o Bitcoin ou outra criptomoeda. E um último comentário que também ficou bem interessante na matéria, que falam: não são os bancos que vão procurar o consumidor para negociar a dívida. Então suspeite, né? Nunca eu vi alguém propondo no banco algo que é bom para vocês. Tem que ir lá, batalhar, falar, sei lá. Tem que tomar cuidado, é difícil assim, falar, só quem não toma cuidado cai em golpe. Tem golpes que a gente nunca viu, mas à medida que vão sendo reportados, saem matérias, tem que ficar ligeiro. Sempre que você vai receber alguma coisa, cuidado com esse negócio. Você vai receber, por que você teria que pagar alguma coisa para receber? E outra coisa é se não estão usando seu nome para fazer saques, né? Isso também acontece. Enfim, não está fácil. Não está fácil. Mudando um pouco de assunto, nessa semana o tema de capa da principal revista de economia do mundo, a britânica The Economist, fala sobre as escolhas sombrias que governantes podem ter que encarar daqui para frente. A gente trouxe um resumo que a Priscila Yasbeck preparou para refletirmos aqui no nosso café. Exato. Então, Sami, eu gosto sempre de discutir com você esses temas aí da Economist. Acho que eles trazem umas discussões bacanas aí nesse momento de muita incerteza. Aí o que eles falam, né? Que os governantes vão ter que sistematizar decisões. A gente já falou sobre os trade-offs, né? Que é quando você tem que escolher entre uma alternativa ou outra, mas você tem perdas nos dois lados, né? Toda escolha é uma renúncia, né? Você pensar que o dinheiro é finito, você é um governo. Eu estou investindo em saúde, um dinheiro pode ir para educação, pode ir para segurança, enfim. Então, a gente faz escolhas no dia a dia, né? Ninguém tem um orçamento infinito, seja por questões financeiras, como a maioria, ou até no limite por questões de tempo. Então,
escolhas e renúncias fazem parte da vida. Ainda mais numa situação de crise como essa, né? Então, os governos enfrentando isso. E aí eles mostram que alguns cálculos e alguns números devem ajudar, então, os governos a passar por esse período e tomar decisões mais embasadas. Então, eles citam, por exemplo, um estudo lá nos Estados Unidos, aqui são $60 mil, mas que o custo de uma vida de um chefe de família que morre por causa da doença chega a $60 mil em média, assim, se você considerar a idade média. E aí, o que eles falam? Então, você vai ter que começar a pesar esse custo de perder, por exemplo, um chefe de família para o Covid. E aí, eles falam sobre uma outra questão, por exemplo, que são as vacinas, né? Se uma vacina para a Covid-19 for encontrada, o que vai acontecer? Eles vão ter que decidir se eles vão fabricar mais vacinas para a Covid-19 ou para o sarampo e para pólio. Então, os governos vão ter que pesar os prós e contras, e aí esses números, que nem essa conta aqui, podem ajudá-los a tomar decisões mais sistemáticas. Imagino que isso seja no primeiro momento, você não consegue ampliar a capacidade das fábricas, né? No segundo, as coisas se ajustam. Mas aqui a gente chegou até a falar no Cafeína, o Carlos Góes, economista que agora está acabando o PhD lá em San Diego, ele trabalhava para o Planalto e falou que no Brasil, em média, são R$600 mil que uma pessoa deixa de gerar na economia quando ela falece. Então, isso custa, né? Fora a questão humanitária, que aí você não tem nem como estimar um número. Vou colocar o card dessa entrevista que o Sam fez. Lá ele faz o cálculo aí, então, das perdas e quanto que o governo poderia gastar, então, considerando essas perdas. Bom, o segundo ponto que eles colocam é que, então, os governos teriam que ajudar o lado prejudicado dos trade-offs. Já que escolhas difíceis vão ter que ser tomadas, algum lado vai, de qualquer forma, ser prejudicado, você tenta suavizar com medidas esse lado que foi prejudicado. Então, por exemplo, com o lockdown, os trabalhadores vão ter que ficar em casa. Então, eles falam sobre fazer uma compensação, garantir alguma ajuda extra aos trabalhadores que foram demitidos. As crianças não vão para a escola, então garantir as merendas para as crianças. E depois da crise, ajudar, essa é uma discussão que está muito em pauta no momento, né, Sami? Ajudar as gerações jovens que vão herdar as dívidas dos governos que estão aí gastando, aumentando os gastos muito. Né? Elas vão pagar a conta alta. Fora, assim, mercado de trabalho vai ficar mais difícil. Aí o jovem que já tem dificuldades naturais, porque não tem experiência, não tem também uma grande formação, vai ficar mais difícil. Então aí a gente vai pagar aí, e não é em meses, são em anos, mas ainda assim são medidas menos drásticas, e tanto do ponto de vista humanitário como econômico, do que deixar as pessoas morrerem e falar paciência e acontece. É o que vem depois, né? Aqui falando de ajudar. Exato. Agora vamos para o terceiro ponto que eles falam, o terceiro princípio, que eles falam que é a adaptação. Então, é preparar as economias para uma segunda onda da pandemia, equipando os sistemas de saúde e, por exemplo, aumentando os testes para reduzir o custo na hora que as economias, então, forem fazer essa abertura. Inclusive, na Europa, né, Sami, os novos casos estão desacelerando, eles começam a discutir, isso né? Que eu ia falar, Itália e Espanha já está caindo a primeira onda, lembrando que a segunda onda é menor que a primeira, e normalmente são 3 ondas, ou até 3, e a terceira já é menor. À medida que as pessoas vão tendo o coronavírus, vão se imunizando, e aí você tem uma imunidade de rebanho, né? Então, por exemplo, 80% das pessoas, 70, 80, ou contraída ou imunizadas, você resolve. Inclusive, o ministro da Economia falou no fim de semana sobre o tal do passaporte da imunidade, né? Sim. Que é criar documentos para que as pessoas que já contraíram a doença possam voltar ao mercado de trabalho. Então, chegando os testes, né? Tem teste agora que você faz e que sabe se você tem o coronavírus e se você teve. O problema se der positivo que você teve, é porque você teve, mas o falso negativo é alto. Falam que 40%, às vezes mais, que eu estava lendo, mais de 40% dá negativo, mas você já teve. Então, tanto é que eles ainda não estão certificados pela Anvisa, certinho. E tem ainda uma questão, se a pessoa pode pegar 2 vezes o coronavírus. Porque aí não adianta. Que agora, pelo que eu vi, algumas pesquisas estão apontando para o caminho de que elas ficam imunes, né? A doença. Como qualquer outro vírus. A gente não é epidemiologista, a gente fica preocupado, Ana Priscila. Muito bem, Sami. Chegou a hora dos pitacos. Pitacos de Priscila hoje. Olha, a bonequinha está sendo providenciada, tá? Então, hoje você vai fazer os pitacos. Meio pitaco de Sami e meio de Priscila. Bom, e vamos começar aqui, então, pelo... Deixa eu pegar aqui o nosso relógio.
Bom, queria com essa notícia aqui, Sami, que você sintetizasse as medidas que o governo está tomando aí para conseguir agilizar a chegada dos recursos para famílias e empresas. Você tem aqueles R$600 de dinheiro que pode chamar de Corona Voucher, que precisa da chilique, renda mínima básica emergencial. Tem o dinheiro via BNDES. Estão aí para aprovar o orçamento de guerra e o governo vai poder comprar títulos diretamente, que seria uma injeção brutal de dinheiro. Mas, como eu sempre falo, tem que olhar, arrumar o carro com ele andando. Porque se você erra na medida, você pode gastar um dinheiro e aí aqueles jovens que a gente falou vão pagar anos e anos. E você tem outros 30 segundos. Pois é, Sami. Então, além disso, o CMN, Conselho Monetário Nacional, anunciou também algumas medidas, suspensão de aumento dos dividendos pagos pelos bancos. Sim. Então, eles querem deixar os bancos ali com direcionamento de crédito para empresas, né? Então Sim, não querem que eles aumentem os dividendos e também não aumentem os salários, as bonificações para os diretores dessas instituições financeiras. Além disso, também anunciaram mais uma linha de crédito. Então, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu um minuto, falou no fim de semana que o que eles queriam, e o Roberto Campos Neto, do Banco Central, também eles falaram no fim de semana que o que eles queriam era, que a gente tem a manchete do Guedes, dar o dinheiro na veia. Então, eles deram uma agilizada aí. Inclusive, tem aquela medida também de assumir a folha de pagamento das empresas. Proporcional, né? Por 2 meses. E aí, essa medida foi publicada. Então, no fim de semana, essa medida também já deve sair aí. Aguardar. Simbora. Próximo pitaco. Bora. Bom, próximo pitaco, então, Sami. A Bolsa estava com uma alta, chegou a uma alta de quase 8%, desacelerou e fechou em 6,5%. O que mexeu aí com o nosso mercado? A gente teve o mundo inteiro subindo, porque a Europa começa a apresentar, Itália, Espanha, que são os principais países sofrendo com isso, já apresentam decaimento na curva de mortos, de infectados, o que é bom, parece que a primeira onda está baixando. Então, mercados do mundo inteiro aí subindo bastante. Na pré-abertura, a gente olha as ações dos Estados Unidos, estava a 7. Mas hoje a gente deve ver ainda discussão sobre o ministro lá da saúde. Fica, não fica, demite, aí fala, não, a imprensa disse que não disse. Enfim, esses rumores só criam ruídos e são ruins aí para o investidor. Mas assim, fechou bem, né? Ninguém deu muita bola para esses ruídos políticos e seguiu o barco. Agora o seu repitaco. Não, sobre esses rumores, a gente acompanha muito o que os analistas falam, né, Sami? Então, como que os analistas avaliam essas tensões entre o governo, entre o presidente Jair Bolsonaro e governadores, ou esses atritos com os ministros? O que eles dizem é que isso gera, às vezes, uma tensão desnecessária, uma incerteza em relação às medidas que vão ser tomadas aí no combate à pandemia. E aí o que eles citam é que, assim, a nossa moeda, por exemplo, está perdendo valor em relação ao dólar, mais do que de alguns outros países emergentes, o que mostra que a gente tem um certo risco adicional aí no meio de toda essa equação. É verdade, bom não é, né? Isso é o que os analistas avaliam, Temos mais um pitaco, por hoje é só. Por hoje é só, Sevideira. Por hoje é só, então desejamos aí uma terça-feira excelente para vocês. 12h30, Priscila Yasboca no Flash. Ai, meu Deus. E, final do dia, tem o Conta Mais, Doni, que já está em sua residência, já passa bem, está se recuperando, ainda não pode vir aqui pessoalmente. Aí a gente deu um jeito lá de ele fazer o Conta Mais. Espero que todos gostem aí. E vamos seguir o barco, né? Cuidado com os golpes. Cuidado com os golpes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.